com mais de 1.000 jogos por apenas 299. Controle para PS4 a partir de 359. Cadeira gamer por apenas 990 na Quarup. Kit game composto por teclado, mouse, headset, mousepad Starter Evolute por apenas R$149. Na Quarup você encontra teclado Bluetooth gamer mecânico por apenas 299 com 1 ano de garantia. Natal feliz tem presente Quarup. Tropical Shopping. Ainda dá tempo de finalizar a reforma para as festas de fim de ano e você pode contar com a Ribeiro Casa e Construção para encontrar tudo o que você precisa e com as melhores condições de pagamento. As melhores marcas, variedades, super ofertas e você ainda parcela tudo em até 15 vezes fixas no cartão Ribeiro Card e até 36 vezes no crediário Ribeiro. Corre para a Ribeiro Casa e Construção, Estrada de Ribamar, Maiobão e Coatraque. 92 FM. Eu ouço e recomendo. O perfil da escola mudou e com isso entendemos que uma educação abrangente e transformadora precisa de multidisciplinaridade. Na Diante do Saber Escola Integral, a palavra de Deus é estudada no coração de cada matéria. É o ensino acadêmico tradicional ligado ao conteúdo bíblico. Venha conhecer a primeira escola vinculada à Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios. Turnos matutino e vespertino. Avenida Sambaquis, número 33, Calhau. Fone 98345-5050. Softflex, a marca que transforma suas noites há 15 anos. Certificados pelo Inmetro, nossos colchões são a essência de qualidade e alta tecnologia. Como referência genuinamente maranhense, com sede no Distrito Industrial de São Luís, os colchões Softflex estão presentes nas regiões Norte e Nordeste. Descubra a excelência dos nossos modelos nas melhores lojas da sua cidade. Desfruta do conforto que a Softflex oferece, garantindo uma experiência completa com qualidade incomparável. A gente acredita que felicidade também se constrói, com mais portas que se abrem, mais janelas que iluminam, menos muros e mais jardins. Porque a obra mais importante da vida é ver a alegria de todo mundo que a gente ama. Potiguar. Na Roda dos Esclarecedores. Oferecimento Enubis, plataforma de gestão e comunicação para igrejas. Escola Diante do Saber Integral. Educação que transforma através dos princípios cristãos. 98345-5050. Na Roda dos Esclarecedores. Perfeita pra você. 92. Os comentários e opiniões dos convidados do programa Na Roda dos Esclarecedores não são necessariamente o ponto de vista da nossa emissora. Atenção para o top de 5 segundos. A seguir, Na Roda dos Esclarecedores. Sexo antes do casamento é pecado? Eu devo guardar o sábado? Eu posso ouvir música mundana? Suas dúvidas, perguntas difíceis de serem ouvidas, assuntos polêmicos que poucos gostam de falar. Está no ar, Na Roda dos Esclarecedores. Apresentação: Renato Salles. Muito boa tarde a você, 12:07, 12:07. Reta final do nosso ano de 2023. Hoje é quarta-feira, dia 27. Sejam todos muito bem-vindos à nossa programação. Programação que tem a apresentação de Renato Salles e Ramone Lira. Ramone Lira administrando as imagens que chegam até você. E temos aqui também as nossas redes sociais, onde você pode interagir e é muito importante demais a sua participação. 4009-9292, esse é o nosso WhatsApp, onde você pode direcionar as nossas perguntas. O nosso canal no YouTube 92 na web, Facebook /92 na web e o nosso Instagram @92 na web. Mais um tema absoluto, mais um tema relevante que iremos debater hoje. Temos aqui a presenças especiais. Eu já começo com ele, o meu querido Bispo Renato Chaves,
que se encontra ou encontra-se aqui nos estúdios da Rádio 92 para mais um debate, como sempre, abrilhantando sempre a nossa programação. E antes, porém, cumprimentando aqui o meu querido Ramone Lira, administrando as nossas imagens. Obrigado, Ramone, bom debate para todos nós. Boa tarde, Bispo Renato Chaves, um bom debate ao senhor, Igreja da Colheita. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui na roda dos esclarecedores. Obrigado, querido, obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo também. O tema é uma delícia, né? Um tema preciosíssimo para a gente refletir, pensar um pouco. Eu estou feliz de poder compartilhar esse assunto com quem esteja nos ouvindo. Muito obrigado aí, Renato. Muito bem, tá aí o nosso querido Bispo Renato Chaves. Temos aqui hoje o nosso querido, nosso teólogo também, o pastor Moisés Bacelar, da Assembleia de Deus, Campos São Luís. Corrija-me se eu estiver errado, pastor, mais uma vez. Tava com saudades do senhor aqui, pastor. Semana passada não deu, infelizmente, para estar presente, mas é um grande prazer estar aqui com o Bispo Renato, mais uma vez para trabalhar um tema à luz da palavra, né? Perdão e cura interior à luz da palavra. Ok, então o nosso debate, esperando também mais um convidado, assim que ele chegar a gente já apresenta, já chegando aqui nos estúdios, aproveitando então esse momento, o meu querido pastor André Marques, ele que chegou hoje como lanterninha, né? Mas chegou, estava esperando por ele, homem de muita confiança, de muita sabedoria, da Igreja Irmão do bairro São Francisco. Pastor André Marques, muito obrigado pela participação. Eu já estava com medo aqui, o piloto sumiu. O homem nos deixou, mas chegou a tempo aqui, compromisso marcado, palavra. Pastor André, muito obrigado pela presença. Um bom debate ao senhor. Muito obrigado, querido. Um prazer estar aqui. Desculpe o atraso. Imagino. Né? Correria do trânsito, é a cidade toda em obras, mas estamos aqui, graças a Deus. E vamos falar sobre perdão e cura interior. Muito prazer. Muito bem, então, tá aí, feito isso, nós vamos agora, convido o meu querido Bispo Renato Chaves, nós vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Querido Jesus, que oportunidade bela é essa que o Senhor tem nos concedido de falarmos de assuntos que podem mudar a vida, a trajetória de tanta gente. Que sejamos cheios das tuas palavras, sejamos cheios do espírito da tua palavra, a fim de que alcancemos esses corações tenros e cheios de necessidades, cheios de demandas, esperando um momento de mudança e de transformação na sua vida. Que o Senhor nos faça habilidosos nesta manhã, para que a tua palavra cale fundo no coração de todos nós. Nós te pedimos que a simplicidade da nossa palavra encontre lugar de pouso e frutifique em cada coração. Assim, oramos confiados no precioso nome do nosso amo e Senhor, Jesus Cristo, a quem amamos de todo o nosso coração. Amém. Se ligue, confira o assunto de destaque de hoje. Muito bem, assunto de destaque de hoje: perdão, cura interior. Quando você perdoa, você se torna o melhor marido, a melhor esposa, melhor aluno, melhor professor. Quando você perdoa, você se torna talvez um bom empregado, um bom empregador, um bom pai, um bom filho. E também tem a questão da cura interior, que é um dos assuntos que está contido hoje aqui na roda dos esclarecedores. Então existem muitas e muitas feridas emocionais, principalmente, meu querido pastor Moisés Bacelar, nesse tempo, que é um tempo de conscientização das nossas emoções. Nós estamos caminhando aí para a virada de mais um ano e certas áreas de nossas vidas, elas precisam
de um toque especial do Espírito Santo de Deus? Pergunta ao meu querido pastor Moisés Bacelar para iniciarmos o nosso debate de hoje. Pastor Moisés, a palavra de Deus, na opinião do senhor, seria a fonte ou é a fonte extraordinária para que se trabalhe no íntimo do ser humano, trazendo para ele cura e libertação para a sua alma? Capítulo de número 19 do livro de Salmos vai responder essa pergunta, quando ele diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Em Salmos ainda vai dizer: enviou a sua palavra e os curou. Então, quem opera cura primariamente, e aqui eu já mostro minha posição. Eu não sou da posição entre Bíblia ou psicologia, mas Bíblia e psicologia. Mas primariamente eu acredito que a palavra de Deus é que produz cura. Essa palavra cura, ela está muito ligada à ideia de salvação na Bíblia. E nós vamos ver muitos exemplos da Bíblia, principalmente exemplos como de Elias, dos Salmos, né? Os Salmos começam com tristeza e terminam com alegria. E o salmista diz: eu há muito tempo teria perecido na angústia se eu não meditasse na tua palavra. Então existe um poder de cura, de restauração na palavra de Deus. Muito bem, então iniciamos aqui o nosso debate. A primeira participação do meu querido Moisés Bacelar. Bispo Renato Chaves, Igreja da Colheita, é com o senhor, bispo. Sim. Gostaria que o senhor respondesse também se, na opinião do senhor, a palavra de Deus é a fonte extraordinária para que possamos trabalhar esse íntimo do ser humano, essas feridas que não foram curadas e que prejudica também, o senhor sempre fala da tricotomia, corpo, alma, espírito, essas junções. Seria o primeiro passo para a liberação da cura do perdão, a palavra de Deus, pastor? A leitura, o exercício? Cristo é a nossa cura, né? Quando nós aprendemos a andar com Ele, Ele produz algo extraordinário em nós, que é o movimento da reconciliação. O Evangelho, ele é reconciliatório. Ele reconcilia o homem consigo mesmo. Ele reconcilia o homem com Deus e ele reconcilia o homem com os outros homens. Jesus, falando num texto de Lucas, ele diz assim: não julguem, vocês não serão julgados, não condenem, vocês não serão condenados, soltem e soltarão vocês. Esse texto fala de perdão, que é o tema, acho que central da nossa reflexão de hoje, né? Quando eu aprisiono alguém com meus direitos, eu trago isso para dentro de mim e acabo me tornando prisioneiro e refém daquilo que eu aprisiono. Nós estamos cheios de instruções na Bíblia. Moisés citou 2 textos magníficos sobre a instrução bíblica, né? Sobre essa movimentação. Porque na maior parte das vezes nós estamos brigados com nós mesmos. A questão é o conflito que eu tenho comigo mesmo. E eu fico brigando com meus monstros e me tornando um monstro cada vez mais, dizia Nietzsche, né? Então, o Evangelho vai colocar uma plataforma de reconciliação. Primeiro, essa reconciliação comigo mesmo, né? Não primeiro numa ordem cardinal ou ordinal. Uma reconciliação comigo mesmo. Isso ajuda muito a gente viver bem. Como é que é isso, pastor, esse modo? É uma introspecção, é introdutório isso, de você Sim. criar uma autoavaliação? Olha, seus atos? Paulo diz assim, no texto clássico da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Não coma do pão, é coma do pão e beba do cálice. Autoexame é um movimento reconciliatório. Eu me encontro comigo. Você tem lá no livro do Êxodo, quando Deus instrui Moisés para fazer aquela bacia de bronze, que era a bacia dos espelhos das mulheres que serviam à porta da congregação, era um bronze polido, eram seus espelhos.
Os sacerdotes, eles precisavam lavar as mãos e os pés para que eles estivessem habilitados para o ofício. Imagina, quando ele coloca as mãos dentro dessa bacia, o que é que ele vê? Ele se vê, ele olha para dentro dele, ele olha nos seus olhos. Então, desde lá, esse movimento reconciliatório, o encontro que eu tenho comigo mesmo, é uma proposta divina para todos nós. A gente caminha para tudo que é lado, mas caminha pouco para o lado de dentro. As nossas respostas, as nossas perguntas e as respostas delas estão dentro de nós, muito mais do que do lado de fora. Então, eu preciso fazer as pazes comigo. E esse movimento é um movimento de instrução do Evangelho. Quem se reconcilia consigo, se reconcilia com todo mundo. E quem não consegue se reconciliar consigo, vai ficar sempre julgando os outros segundo o modelo que elas têm dentro delas. Esse modelo distorcido de um eu mal compreendido. É Jesus quem diz: quem perder a sua vida em mim e no Evangelho vai encontrá-la. Há uma vida nossa que precisa ser encontrada em Cristo no Evangelho. A gente vive um eu cheio de distorções, um eu extremamente complicado, e a proposta de Cristo é que nós nos encontremos a partir de nos perdermos nele. Então é outra vez uma proposta de reconciliação consigo. Então nós vamos encontrar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o movimento da reconciliação. Foi por isso que Jesus nasceu, foi por isso que Jesus viveu, foi por isso que Jesus morreu, para que nós nos reconciliássemos com nós mesmos, nos reconciliássemos com Deus e nos reconciliássemos com a vida fora. 12:21. Me dirijo agora ao pastor André Marques, da Igreja Irmão do bairro São Francisco. Pastor, na palavra do nosso querido bispo Renato, ele citou uma passagem, se eu me recordo bem, acho que está em Marcos capítulo 10, versículo 39, aquele que perdê-la por Mateus capítulo 10, 39, aquele que perdê-la por amor de mim achará. Eu acho que é um dos maiores paradoxos que Cristo proferiu acerca da humanidade. É aquele que perder a sua vida por mim, né? Acho que é Marcos 10, 39. Aquele que perder a sua vida por mim achará. Por que é tão difícil nos dias atuais as pessoas, os irmãos, fazerem essa introdução desse pensamento científico e se voltar para dentro de si e se reconciliar consigo, entender o processo do perdão? Por que é tão difícil as pessoas liberarem perdão, as pessoas se perdoarem também, as pessoas olharem para dentro de si? É como se a gente olhasse por um retrovisor e falasse: olha, eu vou ter que voltar e refazer um novo caminho. E a gente percebe que muita gente aí tá puxando uma pedra de 200 quilos com elástico, porque não quer cortar o cordão do perdão. Por que é tão difícil, pastor, na opinião do senhor, esse entendimento dessa liberação de perdão a si próprio e cura? Porque automaticamente, sem a cura interior, a gente não tem a possibilidade de curar as doenças físicas, as doenças mentais. Como é que o senhor vê isso? Isso é uma questão muito séria, que acho que cada pessoa deveria tratar e até mudar o prisma da forma como vê o perdão, né? Geralmente as pessoas tratam o perdão como uma coisa que precisa ser merecida. Então, quando você parte da perspectiva de Deus, você vê que Deus ofertou o perdão sem o mérito humano. Mas quem se arrepende, desfruta do perdão de Deus. O perdão surge primeiro em Deus, né? Isso eu tô falando da questão da salvação. Mas quando a gente fala das relações humanas, todas as pessoas pensam que o perdão, ele só deve ser dado a quem merece. A questão é que o perdão, ele precisa primeiramente nascer no coração do ofendido. Porque o ofendido, quando ele perdoa, independente de quem o ofendeu, de quem o feriu, né, se arrepender, o ofendido ele não se adoece porque já liberou o perdão, porque ele consegue não viver com a ferida, não conviver com a mágoa, com a dor, a partir do momento que ele decide perdoar. O perdão é uma decisão.
As pessoas tratam muitas vezes como sentimento. Mas leva tempo isso, não é? Leva tempo. Não é do dia pra noite, não é, pastor? Leva tempo porque você tá falando de ferida, né? Sim, tá falando sim. de uma coisa que De uma dói, cura, exato. de uma coisa que machuca, que tá ali incomodando. Agora, se a pessoa não decidir perdoar, ela vai ficar com a mágoa, com a dor e com a enfermidade. Não tô falando isso de uma maneira simplista, tô falando isso de uma maneira muito complexa, porque o ofendido, ele deveria ser o primeiro a se interessar pelo perdão, né? Eu, desde muito cedo, fui ensinado pelo meu pai, pastor José Marques, homem de Deus, que o perdão cura. Então, se alguém me ofende e eu decido perdoar essa pessoa, independente dela vir até mim, reconhecendo sua culpa, seu erro, a sua ofensa, eu, como você mesmo falou, eu cortei o fio da mágoa ali, né? Isso não implica dizer que eu tenha que morrer de amores, conviver como se a gente fosse os melhores amigos. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de uma decisão firme, de não caminhar carregando essa dor, essa mágoa, carregando a ofensa do outro, carregando o insulto, o pecado do outro sobre mim. Porque isso afeta todo o ciclo de relacionamento social de uma pessoa. Então eu chego num lugar que a pessoa que me ofendeu está lá. A simples presença dela me fará mal, porque eu não perdoei. Eu carrego aquela lembrança, aquela dor dentro de mim. Então eu repudio a simples presença daquela pessoa. Se eu decido perdoar, né, e aí está um mandamento, a gente pode lembrar do texto lá em que Pedro questiona Jesus sobre isso, né? E ele usa até um número lá, é 7 vezes ao dia que eu devo perdoar quem me ofende. 70 vezes né? 7. E aí Jesus vai para os 70 vezes 7. Jesus ele apresenta um numeral de completude maior do que o Pedro, porque Pedro, seguindo a tradição dos judeus de tentar mensurar valores morais, os judeus tinham muito disso. Inclusive em Amós capítulo 1, você vai encontrar o profeta falando, né? Então, Jesus está dizendo para ele, olha, não existe número pro perdão. Perca a conta, né? Não, perca a conta. Praticamente isso. Não tem número pro perdão. O perdão tem que nascer dentro. Então, quando a gente olha para o que Deus fez por nós, Ele não está pedindo algo de nós que Ele não tenha feito ou que não está disposto a permanecer fazendo. Porque independente das nossas ofensas, há o perdão de Deus sobre nós. Agora, quem desfruta o perdão? Quem se arrepende. Porém, Deus não está entristecido no céu, chorando, amargurado, ferido, porque homens o rejeitam todos os dias. Porque as pessoas o ofendem todos os dias. Porque o pecado o ofende. Pelo contrário, Ele está pleno em quem Ele é, perdoador como é, e quem se arrepende desfruta do perdão. Então o perdão é uma via de mão dupla. O perdoador e o perdoado. O perdoado pode desfrutar o perdão quando ele se arrepende. Mas ele não desfrutará o perdão se ele não se arrepende. Agora o perdoador, sempre que perdoa, ele desfruta o perdão. Porque ele não anda com a dor, com a mágoa, com a tristeza, com a ira, com o mal-estar e com a enfermidade. Muito bem, então, o WhatsApp, o 40099292, esse é o nosso WhatsApp, onde você pode, não mande áudio, tá? Mande a sua pergunta pra gente aqui, Roda dos Esclarecedores. Nós temos o nosso canal no YouTube 92 na web, o facebook.com/92 na web e também o nosso Instagram, @92 na web. Pastor Moisés Bacelar, tem uma frase que eu não me esqueço. Uma frase que eu carrego não, que eu vi num livro, eu não sei o livro que fora mencionado, mas que diz assim, eu nunca me esqueci dessa frase: o orgulho é cego à realidade. O orgulho é cego à realidade. E o que nós temos visto aí, pastor, são muitas rupturas emocionais até no centro da nave da igreja. A gente vê casamentos que foram rompidos, por algum motivo, casamentos que foram destruídos, por traições também, e muitos se esquecem, mas poxa, eu poderia perdoar e refazer a minha família novamente, mas uma vez quebrado, não é? Bye bye, so long well well, acabou, nunca mais. Para que juntar os pedacinhos do amor que se acabou?
não é? Quem diz isso aí é um cantor aí, não é? Então, assim, pastor, a gente vê aí nessa questão desse orgulho, muitos não querem se recompor, muitos não querem se reconstruir. O que falta para essas pessoas, pastor? É a essência mesmo de Cristo? Falar assim, olha, realmente houve o erro, ou do cônjuge dela ou dele, mas peraí, eu tenho aqui em consideração, eu tenho uma família, eu tenho um portfólio, eu tenho uma plataforma, eu tenho uma vida, isso é muito importante para mim, eu vou deletar isso, sabe, eu vou levar para o campo do esquecimento. Mas por que muitos têm essa dificuldade, pastor? Esse coração de pedra, esse coração duro, porque na igreja, não só na igreja, mas em muitos lugares fora da igreja, mas eu me refiro à igreja porque a gente está na igreja e falando da igreja. Por que é tão difícil encarar essa realidade? Vou começar citando aqui o livro do Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Ele diz, num dos seus textos, que perdão é uma coisa fácil de se falar até que você tenha que perdoar alguém. Então, existem vários motivos. Um dos primeiros é porque o nosso grau de sensibilidade e de soberba em relação ao que os outros nos fazem é muito elevado. Isso é visto na parábola do credor incompassivo. Essa parábola vai mostrar que a dívida que a gente tem diante de Deus, ela é impagável. Mas a dívida que o outro tinha de 3 meses, que era pagável, nós consideramos como algo... essa falta de perdão, ela vem também de uma visão perfeccionista. Eu espero que o outro seja perfeito em relação a mim, e eu pego o microscópio e eu amplio. Se eu erro contra os outros, eu tenho uma desculpa. Aquilo que o Renato falou agora, né? Se eu acerto em relação aos outros, eu tenho que proclamar minhas virtudes. E se você for observar, a natureza humana em si, ela sempre vai ter milhares de explicações para não perdoar. Ele não merece, ele não mudou, ele vai errar de novo comigo. Agora você que está me ouvindo aí, imagina se hoje Deus resolvesse nos condicionar o perdão baseado nas falhas que nós cometêssemos amanhã. Quem de nós escaparíamos? Um outro detalhe é que da Bíblia, perdão é prova de amor. Sim. Aqui muito é perdoado, muito ama. Sim. Perdão é prova que eu entendi o evangelho, eu entendi o que eu recebi. E falta de perdão, à luz de Mateus 18, causa tormento, é hipocrisia, porque tu acabou de me perdoar 1 milhão e o bispo tá me devendo 300, e eu digo não, eu não vou aceitar essa eu acabei de ser perdoado de 1 milhão, mas olha a diferença. Então, essa visão do evangelho que eu preciso ter do quanto eu recebi, vai me mover em relação a doar-me aos outros, a perdoar os outros. E olha o que Cristo fez, e olha o que Enoque fez, e olha o que nós não fazemos. Estevão corrigindo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Com isso, nós não queremos negar que ofensas sejam algo grave, que você tenha sofrido injustiça, que seja difícil lidar com isso. Agora, eu sou contra a opinião de que você precisa condicionar o seu possível perdão a um estado emocional. Quando eu sentir, se você for ler a Bíblia, perdão não é uma opção, perdão não é um processo, imediatamente, perdão é uma ordem divina. Ok. Muito bem, 12:32, pastor Renato, aliás, bispo Renato, acrescentando mais alguma coisa antes de irmos para o intervalo? Quero sim. Você estava falando sobre essa questão do mal-estar na igreja, de não perdoar e tal, e eu tenho pensado muito ao longo dos anos que sempre eu vou tentar punir nos outros aquilo que eu não suporto em mim. É o princípio de todo preconceito, é o princípio de toda adversidade, né? É o fato de eu não estar bem comigo mesmo. Então eu sempre vou tentar punir nos outros, seja lá no que for, aquilo que eu não estou suportando em mim. Então é uma condição minha, é uma demanda de amor mal resolvida comigo mesmo. Na verdade, minha e de vocês, nossas maiores demandas na vida são demandas de amor. De diferentes formas de amar,
mas são dificuldades de amar. Por exemplo, amor próprio, que é uma coisa que a gente devia ser fundado nisso na nossa infância, e quando a gente não é fundado nesse narcisismo fundante que constrói os gigantes emocionais, nós vamos ter demanda de amor pelo resto da nossa vida. Confusões internas, porque eu não aprendi a me amar, eu não sei me amar. Então toda a opinião dos outros me bagunça, porque eu não consigo me enxergar, não consigo me ver. Então eu estou sempre ligado àquilo que estão falando sobre mim e me desorganizo a partir daquilo que dizem sobre mim. Se o que dizem sobre mim é verdade, então a verdade é o que é. Agora, se o que dizem sobre mim não é verdade, por que eu tenho que ficar preocupado, tenso, paralisado? Sabe, é porque eu ainda não me encontrei comigo. É esse mergulho no Evangelho que vai clarear essas águas para que eu me enxergue com mais precisão, com mais exatidão. Então, esse movimento na igreja, que deveria ser em qualquer outro lugar, menos na igreja, a igreja acaba se tornando uma sociedade muito parecida com a sociedade de fariseus, que é a sociedade onde julga, condena, acusa, né? Porque são pessoas que não suportam as coisas nelas, não é? Se o evangelho, eu acho até que a gente precisava ser reevangelizado. Porque assim, sim, porque a igreja de hoje não se parece com Jesus. Coloquemos as nossas mãos. Não se parece, pastor? Não se parece, não. O senhor tem certeza? Absoluta certeza. Eu pastorei, assim, acho que o que vocês têm de idade, eu tenho de pastorado. Eu pastorei a igreja há 40 anos. Então eu tenho absoluta certeza do que eu estou te falando. Eu não estou falando de indivíduos aqui, ali e acolá. Eu estou falando do sistema. Desse sistema religioso, é um sistema muito perigoso, tem arruinado com a vida de muita gente e muitos pastores também. Eu sou pastor de pastores. Eu tenho que acolher de vez em quando alguns e abraçá-los como filhos, porque a igreja demanda assim exageradamente sobre eles, como se eles tivessem que fazer parte da Liga da Marvel. É o para-raio das emoções. Mano, todo super-homem tem uma criptonita. Tem. Ok? Tem. Todo Aquiles tem um calcanhar. Então, assim, somos todos seres humanos, farinhas do mesmo saco. Mas, implacavelmente, às vezes se faz demanda sobre a vida de uma pessoa exagerada, que ela não é capaz de retornar aquilo que esperam delas. E aí elas são maltratadas. E a gente vive isso. Pode ser, na minha congregação não tem. Não tem nada. Tem sim, claro que tem. Você não quer ver, não quer enxergar, não quer admitir. Mas em toda a congregação vai ter um grupo de fariseus ali, sabe? Querendo que a lei se cumpra, e que a graça nunca transborde, né? Então, assim, eu não estou falando mentira nenhuma. Vocês são pastores, podem até negar por querer se protegerem. Mas que é verdade, na vida, na experiência pessoal e ministerial de todos vocês. Eu tô dormindo, né? Muito bem, gente, nós estamos na roda dos esclarecedores, segundo o bispo Renato Chaves. Todos os pastores, todos nós homens mortais temos uma criptonita, temos uma ruptura, não é? E é isso que nós estamos debatendo aqui na roda dos esclarecedores. É muito importante a sua pergunta. Nós vamos agora para o intervalo rápido. É importante você deixar aqui a sua mensagem, a sua pergunta. Nós temos aqui hoje o bispo Renato Chaves, o pastor André Marques e o pastor Moisés Bacelar. Nós voltaremos em instantes dentro da roda dos esclarecedores. As imagens ficam por conta de Ramone Lira. Na roda dos esclarecedores. 92. Um novo ano se aproxima e para quem ouve a 92, a virada é da bênção. Para comemorar a chegada de 2024 e os 14 anos da nossa rádio, preparamos um super prêmio para você. A 92 FM, a Revemar Seminovos e a Nutrilar vão te presentear com R$5.000. Ei, é para começar o ano com dinheiro no bolso. Promoção Virada da Bênção.
São R$5.000 para o seu 2024 começar com tudo. Cadastre-se agora no nosso app Rádio 92 FM São Luís, na aba Promoções. O resultado será no dia 1º de fevereiro, no Energia Máxima. A promoção Virada da Bênção é um oferecimento Revemar Seminovos. Porque pensou em seminovos, pensou em Revemar. Nutrilar, a sujeira não tem trégua. Resolva rapidinho com Nutrilar. 92. Ouça agora o depoimento de quem já baixou o aplicativo Enuves. Sou o pastor Anderson Veloso, pastor sênior da comunidade Vida em Cristo aqui de Curitiba. O Enuvens é uma plataforma de gestão que tem facilitado a nossa vida, o nosso dia a dia aqui na comunidade Vida em Cristo. De fácil utilização, plataforma simples, mas muito objetiva, tem trazido bons resultados, tanto na administração financeira quanto secretaria, gestão das células, gestão da liderança. Em todas as áreas nós temos resultados excelentes. Enuves, plataforma de gestão e comunicação para igrejas. Baixe grátis agora mesmo, ou se preferir, cadastre-se pelo site enuves.com. O cheiro de limpeza que fica no ar, na loja, escritório ou em casa, no lar. Nutrilar. Só sinto esse cheiro quando é Nutrilar. Produtos de limpeza especialmente pra você brilhar. A linha completa pra tudo limpar. Sai pra lá sujeira, olha aí Nutrilar. Tudo que precisa para faxinar. Produtos de limpeza especialmente pra você brilhar. Nutrilar. Stop 92. Muito bem, a educação mudou, gente, e com ela a necessidade de termos instituições de ensino que tragam um olhar acolhedor, voltado para o aluno e para toda a sua família. E com esse diferencial, o Diante do Saber, que é uma escola integral, conta com sistemas de ensino que apresentam os melhores resultados, com a finalidade de trazer um aprendizado efetivo naquele ambiente gostoso, naquele ambiente dinâmico e muito divertido. Gente, presta atenção, somos a primeira escola da capital vinculada à Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, o que faz a palavra de Deus estar no coração de cada matéria estudada pelo seu aluno, pelo seu filho, não é, pelo seu neto. E é muito importante você conhecer Escola Diante do Saber, escola integral, matrículas abertas, fone 983455050, Avenida Sambaquis, Calhau. Só tem prêmio legal. 92 FM. Dias 3, 5 e 7 de janeiro de 2024. Venha na Paz e Vida e retire o seu projeto de vida para 2024. Às 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Anote o endereço. Em São Luís, Avenida Kennedy, 1380. Alegrem-se e digam: Portas abertas! 2024, o seu ano das portas abertas. Tome posse. De 26 a 31 de dezembro, seu ano novo fica completo no Mateus. Arroz Meu Biju, 5 quilos, 30 e 49. Oferta da boa. Café São Brás, 250 gramas, 5,89. Leite Longa Vida Betânia, 1 litro, 4,29. Desodorante Aerosol Rexona, 150 ml, 10,99. Sabão em pó BTV, sachê, 500 gramas, 3,9. Virada da economia Mateus. Comemore o ano novo com os menores preços. Dica Clínica Visionar. Você já pensou em não usar mais óculos ou lentes de contato? A cirurgia refrativa é uma cirurgia laser que pode corrigir o grau do seu olho, como a miopia, hipermetropia e também o astigmatismo. É uma cirurgia segura, rápida e com excelente recuperação. Através de alguns exames, avaliamos e planejamos qual será o melhor procedimento para cada paciente. Sou a doutora Jennifer e aqui na Clínica Visionar, cuidar e melhorar a sua visão é o nosso compromisso. Agende sua consulta na Clínica Visionar, Medical Maio Bom, Avenida São Marçal, João Paulo, ao lado do Mix Mateus. WhatsApp 991952727. Visionar Oftalmologia. Sua visão é o nosso compromisso. Stop 92. Muito bem, então, você é pastor, você é secretário, você é tesoureiro, não é? A sua igreja está cansada de ver o seu ministério desorganizado? Infelizmente, muitas e muitas igrejas ainda anotam tudo no papel, naquelas planilhas antigas, o que fica muito confuso, né? Gera muitas e muitas dificuldades para fazer alguns relatórios.
Mas eu quero falar para você sobre o aplicativo Enuvis. O Enuvis, gente, é uma plataforma completa de gestão e comunicação para as igrejas, onde você organiza todos os departamentos do seu ministério. Cadastro de membros, células, tesouraria, eventos, mural, aniversariantes, aplicativo para membros e muito mais. Você quer organizar a sua igreja agora em 2024? Faltam poucos dias. Então baixe agora mesmo o aplicativo Enuvis. 92 FM. Ah, eu ouço todo dia. Seu ar-condicionado quebrou? Está com problemas na elétrica da sua casa? Não se preocupe. Entre em contato com o Senhor Faz Tudo Refrigeração e Elétrica. Trabalhamos com todo o segmento residencial. Instalação de câmara fria, instalação de energia solar, cerca elétrica e câmeras de segurança. Ficamos localizados na Estrada da Maioba, número 42, quadra 2, Forquilha. Nosso número de WhatsApp é 989-8106-8486. Instagram, Senhor Faz Tudo, _oficial. O perfil da escola mudou e com isso entendemos que uma educação abrangente e transformadora precisa de multidisciplinaridade. Na Diante do Saber Escola Integral, a palavra de Deus é estudada no coração de cada matéria. É o ensino acadêmico tradicional ligado ao conteúdo bíblico. Venha conhecer a primeira escola vinculada à Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios. Turnos matutino e vespertino. Avenida Samba Kiss, número 33, Calhau. Fone 98345-5050. Na Roda dos Esclarecedores. Oferecimento Enuvis, plataforma de gestão e comunicação para igrejas. Escola Diante do Saber Integral. Educação que transforma através dos princípios cristãos. 98345-5050. Na Roda dos Esclarecedores. Perfeita pra você. 92. Voltamos com o programa Na Roda dos Esclarecedores. No programa Na Roda dos Esclarecedores, o ouvinte pergunta. Muito bem, recebendo a sua participação pelo WhatsApp, o 940099292. Pergunta ao meu querido pastor André Marques. Pastor, a cura interior aplicada nas igrejas não seria um esforço humano para solucionar problema da alma através de metodologias científicas e esotéricas, problemas os quais somente Cristo resolve e resolveu lá na cruz do Calvário? A cura interior não seria uma heresia quando ensina que alguém é culpado do que acontece comigo? Por exemplo, eu sou rancoroso porque minha mãe era rancorosa e me batia muito. Logo, não consegui perdoar. Se a gente partir dessa ideia, a medicina também é um esforço humano para gerar cura física das pessoas, né? Contudo, nós temos que observar o seguinte: existem pessoas que trabalham de maneira muito séria com relação à questão da cura interior, usando princípios bíblicos de valor e aplicando a palavra de Deus de maneira correta. Um desses exponenciais na nossa nação é o pastor Marcos Borges, pastor Cote, né? Muito conhecido nessa área, um homem muito sério, que trabalha a visão da cura interior, da libertação, de uma perspectiva bíblica, né? Então, existem muitos charlatões, pessoas mal intencionadas e pessoas mal informadas também, que trabalham ou tentam trabalhar essa questão da cura interior de maneira errada e vão propor teses, teorias, né? Como a questão da maldição hereditária, por exemplo, né? E entendendo a questão da maldição, inclusive de maneira errada. As pessoas não leem que a maldição vem de Deus. Elas acham que a maldição vem do diabo. O diabo é o pai da maldição. E quando você lê Deus falando sobre maldição no Antigo Testamento, Deus está dizendo pro povo: eu ponho diante de vocês hoje a bênção e a maldição. Deuteronômio 28, Monte Gerizim e Monte Ebal. Deus, ele coloca a maldição como uma consequência da desobediência. A pessoa escolhe. A pessoa escolhe. Tá. Escolhe. Né? Então, aí vem expressões como essa. Porém, no caso desse nosso irmão, só para finalizar a fala, é importante ressaltar o seguinte: o meio onde você vive, ele irá sim potencializar muitas questões emocionais em você. A forma como seus pais lhe trataram, né? A forma como você foi criado, ensinado, o que você viveu de experiências, traumas na sua infância. Então, se ele hoje é rancoroso,
muito disso provavelmente ele também aprendeu do meio aonde ele cresceu. Vem do cardápio da mãe dele, por exemplo, aí, né? Exatamente. Agora, dizer que ele vai resolver isso só com uma oração, né? Ou que um pastor libertador vai aparecer do nada, botar a mão na cabeça dele e dizer, olha, eu te curo agora, né? Desse problema do rancor. Não, isso é um processo que ele precisa passar. Deus é Deus de processos. E Deus trabalha nossas emoções também em processos. A cura interior, ela é gerada em um processo em Deus. Tem um caminho de Deus na Bíblia para quem deseja ser curado. Entendeu? Então, é importante ressaltar isso. Muito bem, pastor André Marques, por exemplo, agora a gente tem o fim de ano agora, né? Estamos caminhando aí para 2024, restam poucos dias. O senhor faria na igreja do senhor a campanha Cura e Libertação e Perdão ou não? Pergunta Roda dos Esclarecedores. Serei breve, né? Muito, por favor. Essa campanha acontece todos os dias, né? O pessoal da minha igreja, a gente tá em campanha constante. Mas e passar na porta ali? Mas passando pela porta ali, vai ter uma água, alguma coisa ali ou não? Não, se você for no dia de culto, você vai me encontrar lá, quinta-feira, no domingo pela manhã, domingo à noite. E a nossa campanha é uma campanha bíblica, né? Você quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Muito bem. Você quer falar com Deus? Ore. Então, não vai ter um brazinho de porta lá, nada, não? Um umbral de porta? Não, nada. Eu não tô nessa fase. Tá, mas aí é perdão, passando pela porta aqui, você vai liberar o perdão, a cura, a libertação. Nada disso acontece lá. Nada disso vai acontecer lá. Muito bem, meu querido Moisés Bacelar. Pastor, pergunta que chega aqui, fui traído, não consegui liberar perdão, todos olhavam para mim na igreja, no caso ele, e infelizmente eu tive que deixar a minha congregação, até pelo fato da vergonha alheia. Como o senhor disse aqui no intervalo, ele está levando uma bola de ferro aí para a vida inteira, se ele não perdoar. Ele pode até ir embora, mas tem que perdoar, segundo o pastor André, né? Por Hebreus 12, é uma raiz de amargura que contamina outros. E essa contaminação ela é primeiro pessoal, depois ela é coletiva. Independente dele ter voltado ou não, ficado na igreja ou não, por Mateus 18, voltando para a Bíblia, ele tem que se resolver. Ele vai ter tormento interior, ele vai ter agonia na alma, ele vai se sentir aprisionado, ele vai impedir ele de entrar em um novo relacionamento. Mas mesmo ele indo para outra denominação? Não, o que eu tô falando agora é em relação ao que ele tem que resolver, em relação à ofensa que ele sofreu. Você continuar aceitando essa ofensa, alimentando a amargura, continuar nessa prisão interior do não perdão, do não liberar o perdão, vai fazer ele passar a vida inteira uma vida azeda, uma vida bagunçada. Quando entrar no novo relacionamento, ele vai estar desconfiado, ele vai estar carregando as sombras desse antigo relacionamento e sempre vai projetar sobre a pessoa que está ali agora a situação passada, o que vai ficar uma coisa ruim, não vai conseguir amar de verdade. Pela Bíblia não tem opção, ou é perdão ou é suicídio espiritual, não tem pra onde correr. Parece uma coisa fácil de se falar. Mas é muito difícil, pastor Moisés, condicionar essa pessoa, condicionar esse homem, não é, a tudo isso, porque só ele sabe o que ele passou, só ele entende o que ele viveu. Mas, Renato, é por amor a ele que ele precisa perdoar. Aí entra a introdução daquilo que o senhor falou no começo. Não é que a pessoa ela faz uma introspecção, ela se olha e não se importa com a opinião dos outros, não é? Pois é. Por exemplo, desculpe te atropelar aqui. Por favor, pastor, vamos lá. Porque assim, não é o olhar de toda a congregação sobre ele, é o olhar que ele tem de todos sobre ele, é uma síndrome panótica. Mas aquilo já foi público na igreja. Tudo bem, pode ter sido público e tá cheio de pessoa que é compassiva com ele, ele não consegue ver. Qualquer pessoa pode estar vulnerável a essa situação. Inclusive quem é pastor, quem é líder. Os olhares vão estar dentro dele, é o olhar que ele assimilou.
É uma síndrome panótica, é o delírio da expectativa dos outros sobre ele. Como é que é, bispo? Uma síndrome panótica? Sim, pan de todo mundo, né? Pan de pandemia, pandemônio, pan. Ótica de olhar, né? É esse delírio do olhar de todos que está dentro dele. Pode ser que nem esteja do lado de fora. Pode ser que as pessoas estão cheias de compaixão, cheias de amor, cheias de carinho e ele não consegue enxergar, porque ele está delirando nessa síndrome na vida dele, entendeu? Mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que cortar essa bola de ferro e seguir em frente. Veja, vou citar um exemplo. Ou não, e vai sofrer a vida toda, né, companheiro? E detalhe, muitos que estão ouvindo a gente aqui, principalmente quem passou por divórcio, não só por traição. Ele passou por traição aqui. Quem passou por uma igreja que sofreu injustiça ou humilhação, ou em um trabalho difícil, onde sofreu abuso moral, pressão, para fazer o que é errado e não fez. E é só você ler Gênesis. O livro da família é o livro da ofensa, é o livro do engano. E se você for ver, Gênesis começa com a ofensa, no capítulo 4 e 3 também, e termina com perdão. A história de José é uma história, e aqui é onde eu me distancio. Eu não posso só me ver como vítima. Eu não posso só me ver como o que fizeram contra mim. Eu tenho que reagir pela Bíblia. Veja o que José fez. Em vez dele tendo o poder de se vingar, ele foi lá e diz: olha, não foi vocês que me enviaram para cá. Foi Deus que me enviou. Ele enxerga a sua história. Ele ressignifica a história, ele enxerga a sua história pelo olhar de Deus. Ele entende, eu não fui parar no calabouço por acaso. Eu não fui parar na prisão por acaso. Mas José, ele tinha um comportamento com os irmãos que era o X9 lá, não era? Ninguém pode dizer. Detalhe aqui, a gente tem que corrigir também. A capinha colorida. Às vezes, o ofendido, a gente tá falando só do ofensor, o ofendido que se faz de vítima. Sim, tem culpa no cartório, tem culpa no cartório. Às vezes eu entro numa igreja, eu causo a maior confusão pro meu pastor, pro meu líder. Eu saio de lá e vou pra outra igreja, não me resolvo na antiga, e chego lá dizendo que eu fui injustiçado, que eu fui perseguido. Aí bate um falcão, já resolve tudo. Não, aí bate uma oraçãozinha, pega logo um cargo alto. E isso é um filme muito repetido da Globo, do Sessão da Tarde, que a gente vê por aí. O senhor assiste Sessão da Tarde, pastor? Rapaz, faz tempo que eu não assisto mais essa Globo. Pastor, o senhor não assiste mais Sessão da Tarde? De Volta pro Futuro, nada disso não? Lagoa Azul, já deixei há muito tempo já. Lagoa Azul, deixou? Depois que chegou a Netflix, adeus Globo. Então Rambo 2, a missão ali, quando ele chegava, fazia igual o exército ali, arruinou ali no... E detalhe, o senhor não assiste a maioria dos filmes hoje são baseados na ideia da vingança, né? Então o senhor não assiste Sessão da Tarde. Então tá bom. Renato, deixa eu te falar aqui. Essa síndrome de transferência, que a gente chama jocosamente de síndrome de Adão, que é a síndrome da transferência, né? Na verdade, o culpado foi Deus na história de Adão, né? Foi a mulher que tu me deste. Vai empurrando, agora a culpa é de Deus, foi a mulher que tu me deste, né? Freud, alguém diz assim, Freud explica. Eu diria para você que Freud mais implica do que explica. Ele coloca o sujeito dentro da sua dor, porque liberdade é tirar a responsabilidade dos outros e assumir a sua responsabilidade. Isso é liberdade. Não há liberdade sem responsabilização. Então eu preciso ser responsável por esse processo, porque há coisas que não é Deus que faz em mim, sou eu que faço em Deus. Perdoar é uma delas. Deus não perdoa por mim, eu perdoo em Deus as ofensas. E perdoar é lembrar sem sentir dor. É um dos conceitos de perdão, né? Perdoar é lembrar sem sentir dor. Eu quero esquecer. Não esquece nunca, nós temos um HD que ninguém esquece nada. A gente vai depositando e recalcando isso para o inconsciente da gente e as marcas vão ficando lá. Tudo que a gente passa pela vida, um resto fica em nós. Bispo Renato, eu vejo uma fortaleza no senhor. É uma referência, eu já falei para todo mundo aqui, o Bispo Renato é uma referência. O senhor tem alguma criptonita lá dentro? Precisa falar não, mas tem alguma criptonita? Tenho, eu posso falar. Não precisa, pastor. Não precisa, então tudo bem. Não precisa falar não. Mas eu não tenho vergonha de dizer da minha criptonita, né? Mas todos nós temos. Todos nós temos. Vaidade, orgulho. Assim, eu não gosto muito de receber elogios, cabelo porque branco, isso cria umas questões dentro de mim, eu começo a me sentir o cara da Liga da Marvel.
Então eu prefiro ficar com a minha própria imagem, tá, né? Certo. E não aquilo que eu represento para os outros, porque isso às vezes bagunça. Eu já me senti tão orgulhoso, tão presunçoso. Foi o pior momento da minha história. Já te disse, eu pastorei há 40 anos. Durante os 5 primeiros anos disso, eu me senti o máximo. Porque eu curava muitos enfermos, eu era chamado para pregar em tudo quanto é lugar. Você era o Dr. House. Cheguei a pensar assim, sem mim, nada ele pode fazer. Sem mim. Mas assim, cara, isso foi uma tragédia na minha vida. Presunção, orgulho. Isso acabou comigo, acabou com a minha simplicidade, com a minha pureza. E resgatar isso é um desafio. Eu escalo até hoje essa coisa da simplicidade, entende? Entendo. Bom, gente, 12:59, praticamente nós encerramos o nosso debate, roda dos esclarecedores. Eu vou deixar agora 1 minuto pro meu querido pastor André Marques para suas considerações finais. Ele que mais uma vez abrilhantou a nossa programação com muita sabedoria. Aliás, temos só trigo aqui na mesa, graças a Deus por isso, amém, né? E abrilhantando a nossa programação. Pastor, eu não sei se o senhor volta aqui até o ano novo, mas muito obrigado pela sua presença nesse ano de 2023, um prazer em conhecê-lo. Amém. Deus abençoe o senhor, a sabedoria, a igreja do senhor. O senhor tem 1 minuto aí para as considerações finais. Perdão, cura interior também, fique à vontade. Eu quero lembrar aos ouvintes, nós temos um tempo bem reduzido para falar sobre esses temas tão preciosos, né? Verdade, mas é importante ressaltar que nenhum de nós aqui está simplificando a questão do perdão. É difícil perdoar, muito difícil. Mas o perdão é uma atitude de amor. Primeiro, um amor a Deus, a sua palavra, também o amor consigo mesmo e o amor ao próximo. Então, se você partir desse princípio, você vai entender o que a gente quis propor aqui como ideia da palavra de Deus. O perdão é de Deus e você precisa, eu preciso, nós precisamos perdoar, decidir perdoar. Quero agradecer mais uma vez a rádio, o convite. É sempre um prazer muito grande estar aqui. Mandar um abraço para os nossos irmãos da Igreja Batista Irmão ali no São Francisco e para minha querida família que está em casa também nos ouvindo. Muito obrigado e espero voltar em breve. Pastor André, muito obrigado pela presença. Me dirijo agora ao meu querido Moisés Bacelar, da Igreja Assembleia de Deus Campo São Luís. Aliás, homem que já escreveu vários livros, dotado de uma sabedoria, todos vocês, né? Cada um tem as suas características, né? E mais uma vez o pastor abrilhantou aqui a nossa programação. Se o senhor não voltar até o dia 30, pastor, feliz ano novo para o senhor. Muito obrigado por esclarecer aos nossos ouvintes aqui com muita sabedoria e maestria, pastor. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Renato, Gabi, toda a equipe aí também dos bastidores. O prazer de estar com o bispo Renato, o prazer de estar com o pastor André, nesse tom amigável e ao mesmo tempo de esclarecimento. E eu quero mandar um abraço à minha esposa, Silmara, minha filha Maria Luísa, quando eu chego em casa sempre me cobra, e a toda a minha igreja ali, Assembleia de Deus da área 35, as 5 congregações ali com os dirigentes. Um feliz Natal para todos os ouvintes, feliz ano novo. Quero deixar mais uma vez a divulgação do meu livro. Tá aí, ó. Meu livro Cartas do Inferno, que é um diálogo com Lewis. O livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. De cada 10 jovens que entram na universidade, 7 perdem a fé. E eu escrevi esse livro para combater as ideologias e para treinar os jovens hoje em relação à universidade, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado, meu querido pastor Moisés Bacelar. E agora sim, o meu querido bispo Renato Chaves. Aliás, sem ser pitonizo e pitoniza, mas eu vejo um futuro muito grande agora, muito especial para 2024 para o senhor, pastor, aqui nos debates. Muito obrigado. Sem ser pitonizo e pitoniza. Obrigado, homem de Endor. Obrigado, homem de Endor. É o Superman, pra falar de Superman, é o Superman. Superman. Queridão, eu fico com a simplicidade de Francisco de Assis. É dando que se recebe, muito bem. É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu quero saudar a todos. A gente não vai se ver possivelmente até janeiro, mas eu deixo o meu abraço
No domingo agora, às 22 horas, nós vamos ter o culto da virada. E se vocês não têm um lugar para passar o Réveillon, eu sugiro que venham estar conosco. Será um encontro maravilhoso. Todo ano tem sido um buchicho só, né? Nós estamos ali na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. E a partir das 22 horas, nós vamos estar começando o nosso culto da virada. E pode ser uma grande virada na sua vida, né? Aguardo por vocês. Muito obrigado aí pelo finalzinho do ano e todo o prazer que a gente teve em estar aqui. Muito obrigado. E Ramone, querido, vai ter o corredor do perdão lá, pastor? Ah, sempre, ele está montado. Tá provocando aqui o Ramone. Ele está montado na porta de cada ser humano. Tem que Olha, ter eu quero sugerir que a gente volte não só para falar de perdão, mas para esse tema de cura interior. Nós não falamos nada sobre isso. Que a gente volte a falar sobre cura interior objetivamente. É para segurar o ouvinte, parte 2. Objetivamente. Perdão só e cura interior são duas coisas que estão... É o mesmo, tá dentro do mesmo assunto, mas não é a mesma coisa. Né? Ok. Muito bem, encerramos Roda dos Esclarecedores, que estará de volta amanhã, quinta-feira. Já temos aqui o tema definido. Eu só quero aqui trazer o tema para os nossos ouvintes. Tema super especial, relevante para amanhã, na Roda dos Esclarecedores. Deixa eu só fazer minha confirmação aqui. Pois bem, já está aqui. Amanhã, quinta-feira. Quem pode participar da Santa Ceia? É amanhã. Os nossos convidados, pastor Ericeira, pastor Mário Rubens e professor Danilo Farias. É amanhã. Roda dos Esclarecedores. Um abraço, que Deus abençoe. Vem chegando o blog da 92. Até lá, tchau. 92,3 FM. CYX 213. Rádio 92 FM. Uma empresa parceira da Ideia Comunicações. Transmitindo da região metropolitana de São Luís. Você também pode nos ouvir através do nosso aplicativo e pelo portal R92. Siga o nosso Instagram, @92 na web. 92 FM, desde 2010. Nossa missão é levar Jesus. 92. Retrospectiva 92. Os fatos que marcaram o ano e